Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens. Um em cada 6 homens vai desenvolver o câncer de próstata ao longo da vida. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, apenas em 2021, 65 mil novos casos devem acontecer aqui no Brasil. Mas o Novembro Azul é também combate, prevenção, debate sobre o diabetes. Especialistas temem que a doença esteja saindo de controle devido ao grande aumento do número de casos, não só no Brasil, como também por todo o mundo. O Novembro Azul, no sentido amplo da campanha, é o tema de hoje do Zoom Painel. Comece 2022 a bordo do carro mais vendido do mundo. Conheça o Ciclo Toyota e adquira agora mesmo o seu 0 km dos sonhos com as melhores condições de financiamento. Corolla com a primeira parcela para depois do Carnaval. Seu usado de entrada com até 100% da tabela FIP e mais R$500 de vale combustível. Venha para a Toyo Serra e avalie seu usado como entrada. Agende agora mesmo seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. Eu sempre pensei que para eu ter a minha própria moto, eu precisaria me esforçar muito, economizar em tudo e viver em função disso, sabe? Mas descobri o consórcio da Yamaha e vi que tinha uma forma mais fácil de realizar meu sonho. A Yamaha Consórcio tem muitas opções e modelos de parcelamento. E depois que dei o lance e fui contemplada, diminuiu ainda mais. Essa moto mudou minha vida. Agora eu tenho mais tempo e liberdade para curtir. Yamaha Consórcio, com você nas suas melhores conquistas. Olá, eu sou Vinícius Gastinha, a gente começa mais um programa Zoom Painel e hoje o assunto em debate é a campanha Novembro Azul, mas no sentido amplo da palavra da campanha, que é muito mais do que apenas o câncer de próstata, também é o alerta ao diabetes. Vou começar trazendo alguns dados aqui sobre essas duas doenças. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA.
Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde aqui no Rio de Janeiro mostra que entre 2017 e 2020, as doenças envolvendo o aparelho circulatório figuram como as que mais matam o público masculino, né? E depois vem o câncer exatamente com quase 40 mil óbitos. O cenário se repete mesmo e é pior na faixa entre 30 e 69 anos. Levando um pouco agora para o lado do diabetes, que também é uma doença que merece ser debatida e muitas vezes fica em segundo plano durante esse mês de novembro. Aliás, são assuntos que a gente deve debater durante o ano inteiro, sempre deve lembrá-los. Olha, são 100 anos da descoberta da insulina, são 30 anos de campanha do diabetes e em 2 anos houve o crescimento de 16%, passando para 537 milhões de diabéticos no mundo inteiro, né, em 2020, sendo mais de 16 milhões aqui no Brasil. E para a gente debater, conhecer um pouco mais sobre essas doenças, estamos recebendo aqui no Zoom Painel de hoje o Dr. Rodrigo Barros, urologista, e também a doutora Thaís Lengruber, endocrinologista. Doutor Rodrigo, vou começar com você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Zoom Painel. Ele também é meu companheiro diário de Friburgo FM. Bom, o câncer de próstata é o segundo dessa doença mais comum entre os homens. Me corrija se eu estiver errado com alguns desses dados, né? Existe algo que explique isso? Algo que possa ilustrar o porquê, a motivação disso acontecer? Bem-vindo ao nosso Zoom Painel. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Thaís. Obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de estar participando e divulgando informação para a população. Como você bem falou, né, o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, excetuando-se aí os cânceres de pele não melanoma, né? 1 a cada 6 homens vai desenvolver um câncer de próstata em algum momento da sua vida, especialmente depois dos 50 anos de idade. Esse é o grande motivo, né, de todos os esforços que a gente tem, a comunidade médica, a Sociedade Brasileira de Urologia, em divulgar essa campanha, tentar desmistificar um pouco, né, alguns preconceitos que os homens têm com relação ao câncer de próstata. A gente, na verdade, não tem uma explicação com relação a essa prevalência, né, elevada, mas, de fato, é um câncer que a gente tem que estar fazendo uma divulgação ampla, porque é um câncer que, quando a gente faz o diagnóstico na fase inicial, as chances de cura elas estão acima aí de 90%. Muito importante. Doutora Thaís, seja bem-vinda ao nosso Zoom Painel. O diabetes, às vezes, ele fica um pouco esquecido no Novembro Azul devido à grande divulgação em campanha sobre o câncer de próstata, que realmente deve acontecer, mas a gente trouxe aqui na abertura do programa essa preocupação de especialistas que a doença pode estar saindo de controle. O número de casos aumentou muito nesses últimos tempos. E aqui em Nova Friburgo, a gente tem a Associação dos Diabéticos, que faz um trabalho fantástico, um trabalho de extrema importância no nosso município, na região. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho da ADINF, do qual você também faz parte, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada mais uma vez pelo convite. E realmente, o Novembro Azul, como você bem disse, é um mês também que a gente faz essa campanha, né, de cuidado aí em relação ao diabetes, que é uma doença silenciosa e muito prevalente, né, na nossa população, principalmente quando a gente fala do diabetes tipo 2, e que é uma doença multifatorial, né? E com a pandemia, né, no início da pandemia que a gente teve, um isolamento maior, o sedentarismo, né, aumento do número da obesidade, aumento do indivíduos com obesidade, então isso também influenciou na prevalência, no aumento da prevalência e também no descontrole daqueles pacientes já diabéticos, né? A ADINF, a Associação de Diabetes de Nova Friburgo, com a qual eu tenho o prazer de participar, né, de um projeto voluntário,
que conta com uma equipe multidisciplinar, endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos, e a gente tem um trabalho específico, né, para o paciente diabético tipo 1, mas também conta com ajuda aos pacientes diabéticos tipo 2 também, né, com palestras, orientações, algumas orientações aí multidisciplinares, né? Maravilhoso trabalho, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Rodrigo, você trouxe um dado interessantíssimo, que a descoberta precoce do câncer de próstata significa uma chance, sei lá, de 90% de cura dessa doença, de você conseguir tratá-la e vencê-la, não é? Então, como é que a gente pode ter sinais? Quais são os sintomas de que realmente você deve procurar um médico? É claro que o exame de rotina, ele seria o ideal, mas a gente sabe que isso dificilmente acontece com a maioria dos homens, principalmente. As mulheres são mais cuidadosas nesse sentido. Então, existem sintomas, sinais que possam alertar a pessoa a procurar um urologista ou então um médico, um clínico geral? Então, Vinícius, essa pergunta é bastante interessante, por quê? Porque geralmente, assim como a doutora Thaís falou do diabetes, que é uma doença silenciosa, o câncer de próstata ele costuma ser silencioso. Então a gente não deve esperar que o paciente manifeste nenhum tipo de sinal nem sintoma. Ele pode manifestar alguns sinais que podem estar ligados ao câncer de próstata? Pode, como por exemplo, uma dificuldade para urinar, o sangue na urina, a presença de sangue no esperma. Porém, quando esses sintomas eles já estão presentes, geralmente o paciente está numa fase mais avançada da doença. Quando ele tem, por exemplo, uma dor óssea, ele pode já estar manifestando uma metástase óssea. Então, o câncer de próstata, a gente fala em prevenção do câncer de próstata, mas na verdade a gente não tem como prevenir o câncer de próstata. A gente não tem como evitar, mas a gente pode prevenir uma evolução desfavorável, a gente pode prevenir um diagnóstico numa fase mais avançada, onde a gente não vai ter como fazer a cura. Então, quando a gente fala em prevenção, na verdade, a gente está estimulando o paciente para que ele faça um rastreamento periódico, anualmente, para que quando a gente faça um diagnóstico, esse diagnóstico seja feito na fase localizada da doença, onde a chance de cura é acima de 90%. Doutora Thaís, no caso do diabetes, que também é uma doença silenciosa, existe uma regularidade para se fazer um exame, para monitorar essa situação? Então, Vinícius, não tem uma indicação assim precisa, né? É claro que a gente sabe em termos de prevenção, hábitos saudáveis de vida, né? A alimentação saudável, equilibrada, sem radicalismos, né? Mas uma alimentação saudável, a atividade física, a prática de atividade física, né? Porque, como eu disse, é uma doença multifatorial, né? Tem fatores genéticos, familiares, a idade, né? Conforme a idade avança, aumenta o risco do diabetes, né? Isso estou falando em relação ao diabetes tipo 2. Os ambientais, eles são muito preponderantes, eles são muito fortes. Então, aqui a gente já consegue falar um pouco mais em hábitos de vida, hábitos saudáveis, né? Redução de ingesta alcoólica, tabagismo. Mas é claro que depois de uma certa idade, né? A partir dos 40 anos, dependendo do paciente, se ele não tem nenhum outro fator de risco, como uma obesidade, uma hipertensão, a gente falando de um paciente sem comorbidade, aos 40, anualmente fazer uma avaliação no clínico geral é muito importante, né? Mas se é um paciente mais jovem, mas tem histórico de risco, história familiar, né? Fator de risco, aí vale uma avaliação mesmo antes, né? Já nessa idade, anualmente. Perfeito. Doutor Rodrigo, essa questão do parentesco também, principalmente de primeiro grau, ela vale para o câncer de próstata, inclusive.
não é verdade? Alguma orientação especial para quem tem esse histórico na família? Sim, Vinícius. Então vamos lá. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que todo homem com mais de 50 anos procure um urologista para fazer a avaliação da próstata, esse rastreamento do câncer de próstata. No entanto, pacientes que se encontram num grupo de risco devem fazer mais precocemente a partir dos 45 anos. Que pacientes são esses que se encontram nesse grupo de risco? Aqueles em que possuem um histórico familiar de câncer de próstata, especialmente um familiar de primeiro grau, pai, irmão, pacientes da raça negra e pacientes obesos. Então, esses pacientes devem começar a fazer a partir dos 45 anos, porque eles possuem um risco, uma incidência maior de câncer de próstata e numa fase mais precoce da vida. Como você mesmo falou, com relação à hereditariedade, quem tem um pai com câncer de próstata, por exemplo, ele tem o dobro de chance de desenvolver um câncer de próstata. Então, a gente tem que ficar bem atento a essa população. Com certeza, vale esse alerta, sem dúvida alguma. E a diabetes, que também tem, ou diabetes no caso, que também tem a questão do hereditário, merece toda essa atenção. Trazendo aqui alguns dados sobre uma ação que está acontecendo em Nova Friburgo, através de uma parceria com a Fundação Cristiano Varela. É uma ação de prevenção em uma carreta, onde são realizados testes de antígeno prostático específico, o PSA. Foram disponibilizados 50 exames de PSA. Os procedimentos de mamografia também estão sendo feitos, vão ser analisados no Hospital de Referência de Muriaé. Doutor Rodrigo, existe algum quantitativo, assim, um panorama sobre a doença em Nova Friburgo? Está dentro da média do estado, do Brasil? É possível traçar um perfil aqui da nossa cidade? Olha, Vinícius, eu não tenho dados aqui de cabeça com relação a essas estatísticas em Nova Friburgo. Eu posso te colocar alguns dados bastante atuais do Ministério da Saúde, né, que colocou um dado preocupante, que por conta da pandemia a gente teve um declínio aí, em torno de 20% do diagnóstico de câncer de próstata, assim como uma diminuição em 20% das cirurgias para o tratamento do câncer de próstata. Houve uma diminuição em torno de 33% das consultas urológicas no SUS. Então, o que a gente vê é que talvez aquele homem que eu vejo isso muito no dia a dia, o homem que já tem um certo receio para procurar o urologista, talvez ele aproveitou a pandemia para deixar um pouco de lado, né, esse cuidado com a saúde. Então, a gente está vendo esse reflexo nas estatísticas nacionais. Em termos de Friburgo, especificamente, eu desconheço. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho aqui no Zoom Painel, debatendo um pouco mais sobre a campanha do Novembro Azul. Comece 2022 a bordo do carro mais vendido do mundo. Conheça o Ciclo Toyota e adquira agora mesmo o seu 0 km dos sonhos com as melhores condições de financiamento. Corolla com a primeira parcela para depois do carnaval. Seu usado de entrada com até 100% da tabela FIP e mais R$500 de vale combustível. Venha para a Toyo Serra e avalie seu usado como entrada. Agende agora mesmo seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Escolhi a Yamaha para ser a minha parceira e me ajudar no trabalho, além de poder curtir a vida com emoção. Como eu fiz, foi fácil. Eu optei pelo consórcio Yamaha e pagando um pouquinho por mês, deu mais que certo. E com um prazo que ficou bom para mim. Até que fui contemplado e pronto.
Agora, tenho mais independência e posso viver a minha vida com liberdade e tempo para fazer tudo o que eu gosto. E com quem eu gosto. Yamaha Consórcio, com você nas suas melhores conquistas. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Zoom Painel de volta em debate. Hoje, a campanha do Novembro Azul. E quem também participa do programa é o nutricionista Dr. Felipe Monerá. E ele fala nessa primeira participação sobre alguns fatores que podem ajudar a desenvolver o câncer. Salve Vinícius Gastin e telespectadores da TV Zoom. Deixo aqui minha pequena contribuição em homenagem ao Novembro Azul, campanha nacional de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Segundo o INCA, o câncer de próstata é o segundo que mais acomete os homens e em 70% dos casos aparecem durante a terceira idade. Hoje, o doutor Rodrigo Barros, urologista, e também a endocrinologista, a doutora Thaís Lengruber. Bom, doutor Rodrigo, no Brasil há uma queda de 21% nas biópsias e de 27% no exame de sangue entre 2019 e 2020. Já com a pandemia, como você já adiantou alguns dados para a gente, números do SUS mostram que as consultas urológicas diminuíram em 33,5%. As cirurgias para retirada da próstata por câncer tiveram redução de 21,5% na comparação entre 2019 e 2020. A pergunta que eu te faço é se o tratamento, quando a pessoa procura o SUS aqui no Brasil de uma forma geral, ela encontra uma estrutura adequada, esse atendimento ele acontece de uma forma satisfatória. Como é que funciona mais ou menos? Sim, né? É para acontecer, né? Em tese, se a gente for seguir todo o fluxograma de um paciente que desenvolve um câncer de próstata, ele vai ter acesso a um urologista ambulatorial. Aí, uma vez feito, ele vai ser encaminhado, vai ser regulado num hospital de referência para que ele possa fazer o tratamento, no caso do câncer de próstata localizado para uma cirurgia radical ou para um serviço que tem a radioterapia, que seria a outra opção. O que a gente vê na prática, na verdade, é uma dificuldade por conta da demanda que é enorme, né? Então, você mesmo colocou aí dados do INCA, né, mais de 60 mil casos previstos para esse ano de 2021 de câncer de próstata. Então, a gente sabe que o nosso sistema de saúde público ele é bastante sobrecarregado. Então, não é tão fácil na prática para os pacientes conseguirem serem tratados, mas o programa existe e o tratamento existe. Inclusive, a gente tem hospitais de excelência no SUS, como o próprio Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro. Perfeitamente. Doutora Thaís, hoje
uma maneira mais prática, mais tranquila de se carregar os equipamentos de medição, como, por exemplo, a insulina. Houve, nesses últimos tempos, uma evolução interessante no tratamento do diabetes, não? Sim, Rodrigo. Você, como bem disse, né, a gente está comemorando 100 anos da insulina, né? Foi um diferencial no momento da doença, principalmente dos pacientes tipo 1, né, que é uma doença em que se tem a deficiência ao diagnóstico de pelo menos 70% da função do pâncreas que produz a insulina. Então, o tratamento é exclusivamente dos pacientes diabéticos tipo 1 o uso de insulina, né? Então, antes da insulina, né, do tratamento com insulina, os pacientes morriam jovens, né? Então, mudou a sobrevida desses pacientes, né? E hoje o tratamento do diabetes, ele evoluiu muito nos últimos anos, com insulinas novas, medicamentos orais novos, né? Claro que tem um custo, a maioria tem um custo elevado, mas evoluiu muito. Então, a gente consegue individualizar mais o nosso tratamento dos nossos pacientes, né? Atingindo o controle adequado e proporcionando uma melhor qualidade de vida também. Em relação ao transporte de insulina, hoje a gente tem as canetas de insulina, né, que são mais acessíveis do que antigamente, né? Ainda tem, muitos ainda fazem uso da seringa, mas hoje o custo quando comparado caneta e seringa, ele é bem semelhante, né? Algumas insulinas são até o mesmo preço. Então, isso traz uma comodidade para o paciente, meio a adesão do paciente ao tratamento, e você utilizando a caneta, agora a temperatura aqui na região serrana, a gente não precisa, né, igual agora, não está naquele verão extremo, então não precisa ficar carregando gelo, bolsa térmica. Isso contribuiu muito para a adesão e, consequentemente, para o controle do paciente. Perfeito. Agora, doutor Rodrigo, a gente falou bastante sobre exame, sobre prevenção, mas quando se identifica um caso de câncer na família, né, trazendo agora para a próstata, eu tive, nesse ano de 2021, 2 casos de câncer, infelizmente, na minha família, pessoas próximas que não conseguiram vencer essa doença. A questão do tratamento, como que ela evolui nessa questão? Como que vocês, médicos, orientam as pessoas a iniciarem esse tratamento contra o câncer, no caso específico da próstata? Então, Vinícius, nem todo câncer de próstata ele é igual, ele vai ter o mesmo comportamento, ele vai ter a mesma evolução. Hoje, para você ter uma noção, dependendo do tipo, do que a gente encontra lá na patologia, da biópsia, do grau desse tumor, esse paciente pode até nem ser tratado, esse paciente pode ser observado, fazer o que a gente chama de vigilância ativa, e que o paciente vai fazendo exames periódicos, vai acompanhando para ver se essa doença vai evoluir para algum comportamento mais agressivo, que aí de fato a gente tem que tratar. Quando esse paciente tem uma doença localizada, as principais opções terapêuticas que a gente tem é a cirurgia radical da próstata e a radioterapia. Óbvio que cada uma dessas opções terapêuticas a gente tem no caso, vantagens e desvantagens. Então, cabe discutir com o paciente, colocar isso, as expectativas dele, para que a gente possa estar oferecendo o melhor tratamento para aquele paciente. Da mesma forma, doutora Thaís, quando se descobre o diabetes, é necessário uma mudança de vida, de hábitos. Quais as primeiras orientações que vocês passam aos pacientes? Então, Vinícius, como eu disse antes, a mudança de hábito, né, ela é fundamental. Eu sempre explico aos meus pacientes que
prevenção e, ao mesmo tempo, tratamento, né? Mudança de hábitos faz parte do tratamento do paciente diabético, assim também como tratamento medicamentoso, né? Tem muitos pacientes que às vezes chegam ao consultório e eu vou melhorar a minha alimentação, realmente eu estou com uma alimentação muito desequilibrada, ruim, querendo retardar um pouco o tratamento medicamentoso. Mas não, o tratamento medicamentoso ele deve ser instituído logo ao diagnóstico e individualizado, né? Tem pacientes que vão começar com uma droga, outros com duas, outros às vezes já pode ser necessário o uso de insulina. O uso de insulina a gente usa tanto no paciente diabético tipo 1, mas o tipo 2 ele também pode necessitar desse tratamento, né? E isso não quer dizer que ele é um paciente tipo 1. Tem muitos pacientes que fazem essa confusão. O meu tio usa insulina, então ele é diabético tipo 1. Isso não. Insulina é um tratamento para os dois tipos de diabetes, do qual a gente está falando aqui, né? Mas é um tratamento, como é uma doença multifatorial, é um tratamento também multidisciplinar, né? Então, atividade física, mudança de hábitos e acompanhamento periódico com o endocrinologista, né? Ou com o clínico geral, porque é uma também, como a gente está falando aí, com uma incidência muito grande, né, muito elevada, então a demanda é muito grande. Então, às vezes, não precisa necessariamente fazer com o endocrinologista, se for um diabetes leve, bem controlado, né? O paciente não tenha outros graves comorbidades. O importante é ter um acompanhamento regular. Hoje, no Zoom Painel com a gente, é o nutricionista Dr. Felipe Monerá. E nessa primeira participação, ele fala um pouquinho sobre alguns fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do câncer. Salve Vinícius Gastin e telespectadores da TV Zoom. Deixo aqui minha pequena contribuição em homenagem ao Novembro Azul, campanha nacional de conscientização e prevenção ao câncer de próstata. Segundo o INCA, o câncer de próstata é o segundo que mais acomete os homens e em 70% dos casos aparecem durante a terceira idade. Dentre os principais fatores de risco, temos, além da idade, a hereditariedade, a alimentação inadequada, o excesso de peso, o estresse, a poluição e o sedentarismo. Bom, ainda dando sequência a esse tema, o Dr. Felipe Monerá também fala para a gente sobre a questão dos exercícios, a importância para se combater a diabetes e também o câncer. E como podemos fazer para prevenir o câncer, então? Evitando alguns fatores de riscos, que chamamos de fatores de riscos modificáveis, e fazendo os exames periódicos com o médico. Dentre os fatores de riscos modificáveis, nós temos o excesso de peso e a obesidade, que conseguimos, através de uma dieta balanceada, favorecer a perda e o controle de peso, evitando tanto o câncer de próstata quanto outros tipos de câncer. A nutrição pode contribuir também através dos alimentos com propriedades funcionais, como os vegetais crucíferos, exemplo, couve, brócolis e repolho, o selênio presente em algumas castanhas, as isoflavonas e polifenóis presentes em muitos chás, o ômega 3 presente em óleos e peixes de água profunda e o licopeno, um potente antioxidante presente tanto no extrato quanto no tomate. Logo, todos esses alimentos funcionais, aliados a uma dieta balanceada que favoreça o controle ou a perda de peso em obesos, são fortes evidências da nutrição para o controle e a prevenção do câncer de próstata e outro tipo de câncer. Bom, na verdade, o Dr. Felipe Monerá falou um pouco mais sobre alguns alimentos que podem ajudar no combate, no controle ao câncer. Agora, doutora Thaís,
Alguns especialistas, eu me preparando para fazer o programa de hoje, afirmavam que falta um pouco mais de educação, de informações sobre o diabetes, de como tratar, de como prevenir, de como conviver com essa doença. Há várias questões que ainda precisam ser esclarecidas e melhor debatidas e divulgadas. Você concorda com isso? Até peguei aqui um exemplo, ó, a questão de somar as calorias, os carboidratos. Isso deveria ser melhor divulgado para a população? Então, Vinícius, eu acho que a gente deveria trabalhar mais a importância de uma alimentação saudável, né? Ou a alimentação saudável como um todo. Às vezes, as pessoas ficam muito focadas em um alimento específico, como o batata doce, né? Ou o carboidrato. Né? O carboidrato ele é importante. Então, só que a gente tem que tomar cuidado com a qualidade do carboidrato que a gente ingere e também a quantidade. Então, eu acho que a gente está vendo uma piora da qualidade da alimentação em geral da população, né? Então, isso só aumenta o risco de diabetes, como a gente tem visto também, diabetes tipo 2 em pessoas mais jovens, né? 20 anos, ou até adolescentes e crianças por conta da obesidade. E isso pela questão de hábitos não saudáveis, né? Tanto sedentarismo como alimentação. Então, eu acho que trabalhar mais o conceito de uma alimentação saudável, comer comida de verdade, menos ultraprocessados, né? Mais verduras, legumes, o que eu sempre explico para os pacientes, que é a alimentação do paciente diabético, a alimentação que todos nós deveríamos ter, balanceada, equilibrada e sem muito radical. Uma alimentação radical, né, simplesmente retirar determinados alimentos, o paciente não vai conseguir isso por muito tempo. Então, mudar a frequência com que ele ingere alimentos não saudáveis, não adequados, né, como refrigerante, excesso de açúcar, lanches, né, como pizza, hambúrguer, e tornar mais frequente, mais hábito mesmo, ingesta de verduras, legumes, frutas, sementes, oleaginosas, né? Mudar um pouco essa cultura da população. Eu acho que isso poderia ser trabalhado com mais intensidade. Sem dúvida alguma, e até para reforçar a importância dos hábitos saudáveis de vida, na última participação, o Dr. Felipe Monerá fala sobre a importância desses hábitos. O físico é outra potente ferramenta para a prevenção e o tratamento do câncer, pois contribui diretamente com o controle do peso, redução do estresse, aumento da imunidade e redução para o risco de caquexia, ou seja, perda de massa muscular acentuada em pacientes que já possuem a doença. Segundo entidades europeias, quem faz exercício físico tem 50% de chance a menos de desenvolver o câncer. E para os pacientes que já possuem a doença, tem reduzido em 20% o risco de morte. As recomendações são as mesmas, 150 minutos semanais, dividindo entre exercícios de resistência física e exercícios aeróbicos, como a caminhada, por exemplo. Finalizando, não existe tratamento ou prevenção para qualquer tipo de câncer que não envolvam a atividade física e uma dieta balanceada. É claro que ele citou a questão do câncer, mas aprendendo no programa de hoje com a doutora Thaís, obviamente que todas essas dicas também valem para o diabetes. Bom, programa bom, passa rápido, já vou aqui pedir as considerações finais. Primeiramente, ao doutor Rodrigo Barros, agradecendo pela presença. E, doutor Rodrigo, não só o câncer, né? Outras doenças que envolvem a próstata também precisam de atenção e de cuidado. Muito obrigado pela presença e participação e pela aula no programa de hoje. Eu que agradeço, Vinícius. Você falou muito bem. A gente, quando chama o paciente, chama o homem para fazer a avaliação da próstata, na verdade, a gente tenta ver a saúde desse homem como um todo, tenta avaliar como é que está a função sexual,
ver como é que estão os níveis de glicose, se ele é um potencial portador de diabetes, como é que está a pressão arterial desse paciente. E, na verdade, a gente tem muita resistência. Então, a minha mensagem aqui é para que os homens passem a procurar mais os médicos, porque a gente vê que as mulheres, dados do IBGE são claros, mostrando que as mulheres vivem em torno de 7 anos a mais que os homens, principalmente porque elas têm o hábito, desde pequeno, de ir ao médico. Então, se você tem mais de 50 anos ou 45 anos com histórico familiar de câncer de próstata, da raça negra ou obeso, não deixe de procurar um urologista. Legal, doutor Rodrigo, muito obrigado. Doutora Thaís Lengruber, agradecendo também pelos ensinamentos sobre esse tema que merece mais destaque, merece ser mais debatido, o diabetes. E agradecendo pela sua participação, e quem quiser procurar a DINF, precisar de alguma outra informação sobre o tema, como é que pode fazer? Oi, Rodrigo, obrigada mais uma vez. Desculpa. Obrigada mais uma vez, Vinícius, pelo convite. E realmente, como o Rodrigo falou, né, só dar uma mensagem no final. Importante, né, para evitar diabetes, mudança de hábitos de vida, que eu falei muito aqui, né, com atividade física e alimentação, e idas frequentes aos médicos, né, aos clínicos gerais, especialistas, não esperar surgirem sintomas significativos, né, para esse paciente evitar um diagnóstico tardio. Em relação à DINF, né, para quem não sabe, a DINF se encontra no bairro, na antiga fábrica. Eu vou deixar o contato aqui para você depois do telefone, contato telefônico, ou a sede da DINF funciona de segunda a sexta, de 9 às 5 da tarde. Perfeito. Agradecendo mais uma vez aos nossos convidados, também a você que esteve com a gente em mais um programa e que possamos levar a mensagem e praticar o Novembro Azul durante todo o ano. A gente volta na semana que vem com mais um tema importante para debater aqui no Zoom Painel. Programa Zoom Painel. Oferecimento: União Mundial, Fechaduras e Ferragens.